Vamos então para a secção 1, em que tratamos de apresentar o regime jurídico de segurança contra incêndios em edifícios. Esta é a primeira parte. Nesta primeira parte, vamos focar-nos na parte dos antecedentes que precederam o regulamento jurídico, o âmbito, ou seja, a que edifícios se aplica, definições, princípios gerais da segurança contra incêndio, não é? E as competências e responsabilidades dos intervenientes. Okay? Os casos em que os edifícios têm perigosidade atípica e também edifícios e recintos existentes que têm outras exigências. O regime jurídico, em geral, é composto por estes temas todos. Nós, nesta parte, vamos ver só até aqui. Okay. E em termos de legislação, a primeira foi esta aqui, a primeira consolidada, não é? Que já havia muitos regulamentos, mas dispersos, e então veio aqui o Decreto-Lei número 220 de 2008, 12 de novembro, que entretanto já foi alvo de 3 alterações, sendo a última em 2019. Okay? Nós aqui já estamos a trabalhar com as versões atualizadas. Em termos de antecedentes, antes de haver esta regulamentação de segurança, havia muita regulamentação dispersa, okay, para aplicada a várias utilizações, e tudo muito disperso, ok? Estava disperso, heterogéneo, incompleta. Portanto, antes de 2008 era um bocado mais complicado a questão dos projetos de segurança contra incêndios, ok? Repetitiva, e por isso mesmo se fez esta regulamentação. Tudo neste só diploma, regulamento jurídico, apoiado também pelo técnico e outros, mas está tudo regulamentado a partir daqui e é mais fácil manusear, mais coerente e cobrindo a atualidade dos edifícios, ok? Então não se aplica a alguns edifícios, refinarias, alguns especiais, ok? Um regime próprio. As inovações principais são a aplicação geral e a distribuição por duas utilizações tipo, vamos ver como é que são, quais são. Classificar as utilizações tipo por 4 categorias de risco, do mais pequeno risco, mais leve, ao risco muito elevado, ok? Classificação de locais de risco, A, B, C, D, E, F. A verificação se o edifício é de utilização exclusiva ou mista, pode ter duas UTs num mesmo edifício, ok? Que é utilização mista ou apenas uma UT. E até pode ter UT integrada nessa, mas é uma UT. Ok? Medidas de autoproteção também é aplicado. E também a adaptação ao RGUE, ok? Ligação à arquitetura. É também criada esta questão da ficha de segurança para edifícios da primeira categoria de risco, que não precisam de projeto de segurança contra incêndio, ok? Primeira categoria de risco não precisa. Portanto, o quadro regulamentar é este. É o Decreto-Lei 220 de 2008, 12 de novembro, com as suas atualizações. O Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios também já teve uma alteração, agora em 2020. E também colocamos aqui os critérios para a determinação de densidade de carga de incêndio modificada, que também já houve aqui uma alteração em 2020, ok? Mas está aqui como se calcula. E também o regime de credenciação de entidades, vamos falar numa aula próxima, ainda aqui na primeira secção. O sistema informático também, a portaria, que não teve alterações desde 2009, mas agora sim já está a funcionar bem, o sistema informático, ok? Os projetos, para colocar projetos, pedir pareceres. Um procedimento de registro de entidades de comercialização, instalação e manutenção de equipamentos de segurança. E esta portaria que fixa as taxas prestadas pelos serviços da NPC. Falta até um E, antes é NPC, agora é NPC, e que são atualizadas anualmente, ok? Agora, últimas alterações ao RGE. Nesta última alteração, não é, de 2019, ali ao RGE, não, regime jurídico de segurança contra incêndio em edifícios, desde este de 2019 alteraram estes artigos, ok?
alguns estão avogados, aparece aqui, e estes passaram a ter uma nova redação. Vamos apresentando, portanto, o Regulamento Jurídico de Segurança contra Incêndios. Apresenta estes capítulos, disposições gerais, caracterização de edifícios e recintos, condições de segurança, o processo de controle nacional e disposições finais. Ok? Vocês terem uma noção. Definições, aqui no início, no artigo 2º, aparecem as definições que nós vamos colocar em casos práticos também no nosso módulo secção 2. Altura de utilização tipo, área bruta e área útil de um piso ou fração, como é que isto é? A carga de incêndio e a carga de incêndio modificada, também vai ser importante em certas utilizações tipo. Caracterizar o risco de incêndio de um edifício, vamos saber que categoria pertence, ok? Qual é um edifício isolado ou edifícios independentes, também vamos verificar. Outras definições também, aprender como é que é o efetivo e o efetivo público, como é que fazemos. Os diversos espaços do edifício, imóveis classificados também, que eles há uma definição do que são imóveis classificados, ok? E que têm um enquadramento especial aqui no regulamento jurídico. Inspeção também, o que é uma inspeção e distinguir também do que é uma vistoria. Locais de risco, ok? A, B, C, D, E. Plano de referência, é o plano onde acedem os veículos de socorro, ok? Vamos ver como é que isto se termina. Os recintos, o que são recintos, edifícios e assim, ok? O uso dominante de uma utilização tipo e as utilizações tipo. Aparecem estas definições todas. Quando há dúvidas, vamos a estes artigos. Então, resumindo, qual é que é o hábito? A que edifícios se aplica o regime de segurança contra incêndio? Aplica-se aqui. Edifícios sobre frações autónomas, qualquer que seja a sua utilização, okay? Aplica-se a todos os edifícios. Edifícios de apoio, instalações de armazenamento de produtos de petróleo, instalação de postos de combustíveis. Os edifícios de apoio também se aplica a isto, ok? E recintos permanentes, recintos provisórios ou itinerantes, ok? Estão sujeitos ainda ao regime jurídico edifícios de apoio a instalações de armazenamento e tratamento industrial de petróleos, seus derivados, edifícios de apoio a instalações de recepção, armazenamento e gasificação de gás natural, ok, estes edifícios. E outros edifícios de apoio também à indústria da pirotecnia e edifícios de apoio a instalações que transformam em substâncias explosivas, ok? Os edifícios de apoio, atenção nestes mais complexos, são apenas de apoio. E o que é que não está sujeito ao regime jurídico de segurança contra incêndios? Os estabelecimentos prisionais, por razões óbvias de evacuação e assim. Os espaços de acesso restrito a instalações das Forças Armadas ou de Segurança também. E paióis de munições, outros explosivos e carreiras de tiro. Ok? Paióis. Em certas estações, no que se refere a acessibilidade e disponibilidade de água, okay, para os bombeiros conseguirem aceder ao edifício e terem água, instalações que não disponham de legislação específica têm que cumprir o regulamento jurídico nestes fatores e instalações que disponham de legislação específica e a mesma não contempla, ok? Pode estar assim um bocado por contemplar, então usa-se isto. Também, os espaços interiores de uma habitação não são exceção, ok? Nos imóveis classificados, sempre que o cumprimento das normas for lesivo dos mesmos ou de concretização desproporcionada, são adotadas medidas de autoproteção adequadas após parecer da NPC. Ok? Sempre após o parecer deles. Estas medidas têm que ser adequadas conforme aquilo que não estamos a cumprir. Ok? Há a regulamentação própria para a frente que também nos ajuda a selecionar medidas quando não é mesmo possível e nestes imóveis classificados. Então, quais são os princípios gerais? Os princípios são a preservação da vida humana, do ambiente e do património cultural, visando
reduzir a probabilidade de ocorrência de incêndios, limitar o desenvolvimento também, facilitar a evacuação para as pessoas saírem a tempo, permitir a intervenção eficaz e segura dos meios de socorro. Ok? E quais são as competências de quem? Da NPC, as competências são assegurar o cumprimento do regulamento, credenciar entidades para a realização e emissão de pareceres e realização de vistorias e inspeções de segurança. Ok? Numa aula a seguir, ainda na secção 1, no módulo 1, vamos tratar disto. Responsabilidades. Em fase de projeto e construção, quem é que são os responsáveis? Os autores e coordenadores de projetos de operações urbanísticas, a empresa responsável pela execução da obra, ok, também, o diretor da obra e o diretor de fiscalização. Okay? Todos responsáveis e assinam conforme. Portanto, subscrição dos termos de responsabilidade será pelo autor do projeto, tem que referir sempre a segurança, o coordenador do projeto também tem que referir a segurança e o diretor da obra e da fiscalização também tem que referir a conformidade com o projeto de segurança. Quanto à manutenção das condições de segurança e implementação das MAPs durante todo o ciclo de vida dos edifícios, de quem é a responsabilidade na utilização tipo 1? Dos proprietários, apenas nas partes comuns, não é? dos prédios em propriedade horizontal, são da responsabilidade do condomínio. Ok? Estão a perceber? O tipo 1 é habitacional. Nas restantes utilizações tipo, sem ser habitacional, as responsabilidades são do proprietário, no caso de estar na sua posse, ou do detentor da exploração, ou da entidade gestora da exploração dos espaços comuns. Ok? Estamos já no artigo 7º. Manutenção das condições exteriores de segurança no domínio privado, de rede de hidrantes exteriores e acesso a viaturas de socorro é da responsabilidade do proprietário, se estiver na sua posse, do detentor da exploração, das entidades gestoras também, se estiver no espaço comum, e sem prejuízo de quando é entidade pública, ok? Resumindo, mas vamos para a frente. Vamos, na outra secção, ok? Na secção 2, ou módulo 2, vamos tratar das utilizações tipo, saber em que a utilização tipo pertence ao nosso edifício, saber o que são os produtos de construção, a classificação dos locais de risco, as restrições específicas em locais de risco, ok? Também no módulo 2, categoria de fatores de riscos e a classificação do risco. Classificação do risco, sabemos que categoria de risco é que estamos, ok? Agora, quase concluindo, quais são os edifícios com perigosidade atípica? São edifícios, podem haver em edifícios e recintos novos, quando as disposições do regulamento técnico sejam desadequadas às características dos edifícios, ok? Edifícios um bocado atípicos, acontece isto, grandes dimensões, ok? Ficam sujeitos a soluções de segurança que cumulativamente sejam objetos de fundamentação baseada em métodos de análise de risco reconhecidos pela NPC, ou métodos de ensaio, ou modelos de cálculo, ou com base em novas tecnologias não previstas na legislação, cujo desempenho seja justificado. Ok? Isto é novo. E tem que se referir quando algo não conforme no termo de responsabilidade, ok? E propor as medidas. Aprovadas pela NPC, e tem que ser aprovado pela NPC ou por ordens executivas dos municípios quando é da primeira categoria de risco. A primeira categoria de risco é responsabilidade do município. Okay? Quanto a edifícios recentes existentes, aqui no artigo 14A, eles estão sujeitos ao decreto-lei. As operações urbanísticas de edifícios, operações e recintos existentes estão todos sujeitos, mas pode ser dispensada a aplicação de algumas disposições do regulamento técnico, referido no artigo 15, quando a sua aplicação lhe seja manifestamente desproporcionada. Ok? Como eles já existiam à data do decreto-lei, pode-se abrir aqui as exceções, ok? Mas tem que ser sempre mediante aprovação da NPC ou pelo município quando a primeira categoria de risco. Okay? Ainda nos edifícios, e já estando quase a concluir, devem ser previstos, nesses casos, meios de segurança compensatórios, cumulativamente sejam compatíveis com a intervenção, têm que ser mencionados no termo de responsabilidade e propor a sua dispensa, que pode ser aprovada ou não, não é? Para colocar, tem que ser aprovada e tem que se fundamentar em memória descritiva
com base nos métodos de análise, ok? O método de ensaio, modelos de cálculo, ok? Sempre justificado. Okay? E damos assim por concluída a primeira parte do regulamento jurídico.